A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 5º episódio da temporada 2025 do USP Analisa. Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Se você está chegando agora ao podcast, eu recomendo que ouça também os episódios anteriores, que discutiram temas como o Código Penal Brasileiro, a atuação das forças de segurança no país, a atuação das facções criminosas e também a violência nas escolas. Todas essas análises de pesquisadores e professores que estudam a fundo o fenômeno da violência são fundamentais para a gente entender a situação que vivemos atualmente no Brasil. No episódio que você ouve agora, o tema é a violência contra nós, mulheres, que infelizmente alcança números crescentes a cada ano nas estatísticas de feminicídios, estupros, ameaças e tantos outros crimes que nos atingem. Quem conversa com a gente é a professora Fabiana Severi, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. Fique agora com a entrevista. Professora, quando a gente analisa as estatísticas, quais os principais tipos de violência a que as mulheres brasileiras estão sujeitas hoje? E quais são mais subnotificadas? É difícil, a gente só consegue falar sobre esses dados considerando estimativas, assim, ainda talvez muito genéricas, porque são estimativas baseadas em principalmente 2 bancos de dados que nós temos sobre violência, que é um banco de dados da segurança pública, que é informado por boletins de ocorrência que são feitos, então são as pessoas que procuram a segurança pública relatando situações de violência. Então, nem sempre, é sempre importante entender que nem toda mulher, nem toda menina procura, principalmente menina, procura o sistema de segurança para fazer notificação de violência. E o sistema de saúde, que a pessoa não vai para fazer a notificação relacionada à questão da violência, ela vai para um atendimento de saúde. E no atendimento, os profissionais de saúde, quando percebem ou quando tem a informação relacionada à ocorrência de violência, faz esse registro e esse registro, então, vira esse segundo banco de dados. Tem o DataSenado. O DataSenado, ele é como se fosse um survey, né, nacional, então são aquele tipo de pesquisa que você tem pesquisadores que ligam para a casa das pessoas ou fazem questionários de rua perguntando se sofreu violência no último ano, em algum momento da vida, qual é o tipo, etc. São os 3 grandes bancos, os que mais informam políticas públicas, é o da segurança pública e o da saúde. E quando a gente olha, então, para esses dados, né, o que a gente pode falar sobre eles, que não é o absoluto, né, porque a estimativa é que a gente tenha 1 a cada 3 mulheres, né, que passou por algum tipo de violência doméstica na vida, em alguma fase da vida. É algo muito, muito alto. Mas o que a gente tem de dados? A gente tem, a que é mais notificada é a violência física ainda, né? A violência física no ambiente doméstico. A violência psicológica também, ela é bastante notificada, mas geralmente associada. Difícil você ter casos de violência psicológica que são informados de maneira isolada. Quase sempre são informados junto com a violência física ou outro tipo de violência. Então, esses aparecem bastante. No caso de crianças, a negligência, que é também um tipo de violência doméstica que, né, comete mais as crianças na fase de 0 a 5 anos, e a violência sexual também, né, e aí principalmente as meninas, também é um tipo de violência doméstica, mas que vai acometer sobretudo as meninas, né, ou crianças e adolescentes, sobretudo na faixa de 10 e 14 anos. Bom, subnotificada, no fim das contas, quase todas, porque também isso são estimativas, mas sim, violência, se a gente levar a sério, né, violência psicológica, em toda a complexidade, apesar dela aparecer nesses dados que eu disse, ela é subnotificada se eu pensar, por exemplo, o levantamento do DataSenado, né, quando você pergunta para as mulheres se elas sofreram violência, elas vão dizer que violência psicológica vai aparecer bastante. Esse é o quadro do mais, né? Violência física, violência sexual, dependendo da faixa etária. E a violência psicológica é informada, mas ainda muito subnotificada. E em relação à legislação atual que busca prevenir a violência contra a mulher no Brasil, que análise a senhora faz dela? Ela é suficiente ou ainda faltam mecanismos mais combativos?
Esse é quase um mito, assim, na sociedade brasileira. A gente sempre quer resolver problemas complexos, como a violência doméstica, com mais leis, né? Ou quando a gente, né, tem um legislador ou legisladora que informa, olha, né, eu criei um PL, né, um parlamentar, um projeto de lei, porque a violência está grande, então uma nova lei. A gente cria uma expectativa grande ou acha que esses problemas são resolvidos só com a lei. No caso da violência doméstica, e até a sua forma mais agravada, né, que é a violência letal, o feminicídio, eu considero que nós não estamos mal servidos de legislação. Talvez a gente fale mais adiante na entrevista sobre a mudança na temática do feminicídio, talvez a gente nem tivesse muito a demanda, né, pela mudança que nós tivemos recentemente com a nova lei do feminicídio. A Lei Maria da Penha, que foi criada em 2006, ela teve um foco naquele momento muito, muito, muito inovador, que ela lastreou o enfrentamento à violência doméstica a políticas públicas de proteção social. Então, o enfrentamento à violência se faz na prevenção geral, né, que é a prevenção relacionada a educar a sociedade, porque é um tipo de violência que acontece dentro de casa. E acontece dentro de casa legitimada por uma forma como a gente entende o que é um casamento, o que é uma relação entre pais e filhos e filhas, ou seja, uma série de elementos que são culturais. Então, se a gente não muda, né, a mentalidade da sociedade brasileira em relação aos papéis, que a gente chama de papéis de gênero, né, aquilo que a mulher pode ou não pode fazer, enfim, o que é o papel, né, específico da mulher num casamento, na filiação, etc., a gente não consegue incidir diretamente, porque a polícia não está dentro da casa, né, se a gente não tem, né, um aparato estatal dentro da casa. Então, o enfrentamento à violência doméstica, ela acontece com a educação nas escolas, educação com agentes, né, de vários setores públicos, e também foco principal é em atenção à mulher ou criança, né, menina, em situação de violência. E o que é essa atenção? São direitos. Então, muitas vezes, as causas da violência estão associadas à questão do emprego e renda, à questão de saúde, à questão educacional, não ter um lugar, por exemplo. Para onde que eu vou? É uma pergunta que as mulheres fazem. Se eu me divorciar quando a mulher é adulta, para onde eu vou? Se a gente não tem casa-abrigo, casa de passagem, se a gente não tem algum tipo de apoio, né, de assistência psicológica, assistência psicossocial, é muito difícil a mulher sair da situação de violência. Então, a Lei Maria da Penha, ela focou nesses serviços, que devem ser oferecidos em rede de serviços da segurança pública, da assistência social, habitação, enfim, é isso, esse é o foco. E outro foco são as medidas protetivas de urgência, que é um nome, né, assim, meio, talvez, complexo, mas medidas protetivas são respostas muito rápidas que a segurança pública, mas principalmente o judiciário, devem oferecer para as mulheres em até 48 horas, isso está previsto na Lei Maria da Penha, para encerrar a situação de risco que a mulher está vivendo naquele momento. Então, ter as medidas protetivas, elas serem apreciadas de modo rápido pelo sistema de justiça, elas serem efetivas. Então, geralmente, uma medida protetiva super solicitada é o afastamento do lar da pessoa agressora, né, ou o distanciamento, às vezes a suspensão de guarda, né, quando tem o guarda ou visita, enfim, são várias e elas são só exemplificativas na lei. Isso funciona mais do que um processo de conhecimento, que você vai ter que ver se o agressor tem culpa ou não, né? Assim, e a sanção lá no final, e ser preso, não ser preso. Isso tudo, né, pode acontecer, a Lei Maria da Penha, né, prevê, mas o foco está em estancar rapidamente, com medidas protetivas, a violência que a mulher está passando naquele momento e garantir proteção social. Para isso, eu preciso de recurso, eu preciso de orçamento no município, eu preciso de secretarias no município que entreguem esses serviços, eu preciso de orçamento no Estado, né, nos governos, os governos têm que destinar recurso, e no âmbito federal também destinar recurso para que esses serviços aconteçam. O que a gente vê no Brasil não é, então, uma falta de lei. A nossa lei, a Lei Maria da Penha, ela é um exemplo no mundo. Ela é uma das 3 melhores leis no mundo que a gente tem sobre violência doméstica, enfrentamento à violência doméstica. E isso foi reconhecido pela ONU, logo quando a lei foi aprovada lá em 2006. O que falta é orçamento, né, destinação orçamentária para boas políticas e as políticas conseguirem chegar às mulheres que sofrem violência. Aproveitando essa sua menção à Lei Maria da Penha, toda vez que se fala sobre ela, as pessoas sempre pensam na punição ao agressor.
Mas essa lei traz também a questão das políticas públicas de apoio às mulheres que sofrem violência. Além dessas políticas públicas que a senhora mencionou, há alguma outra que a senhora destaca, seja para prevenir a violência ou para amparar a vítima? O artigo 8º da Lei Maria da Penha, ele tem vários dispositivos que montam, né, aquilo que são as políticas de prevenção à violência. Então, por exemplo, esse é um tema muito importante, as pessoas confundem, e principalmente algumas, né, pessoas em época eleitoral criam uma confusão danada na cabeça das pessoas sobre esse tema. Um dos elementos importantes previstos na Lei Maria da Penha é a educação de gênero nas escolas. Falar sobre gênero nas escolas. Isso não significa, vou pegar um pouco uma frase que aparece muito em campanha, você eventualmente querer convencer crianças a mudar o seu gênero, menina se tornar menino, ou falar sobre sexo, né, para as crianças. Na verdade, quando a gente ensina gênero nas escolas, a gente está debatendo exatamente questões culturais que, no final das contas, explicam esse número muito alto de violência doméstica cometendo mulheres e meninas. Ou seja, por que mulheres e meninas sofrem mais violência doméstica? A hipótese que todos os estudos trabalham, né, e o que a gente tem de comprovação hoje, é que os fatores estruturais, ou seja, a nossa cultura que coloca a mulher em lugares muito subordinados, né, restringe o papel da mulher, aceita que os homens agridam, entende, né, assim, vai educando as meninas e as mulheres para que elas fiquem silentes, né, ou não, ou aceitem, ou justifiquem, né, algum tipo de violência, ou não achem tão grave assim, ou sustente o casamento a despeito de tudo, enfim. Todos esses valores, né, que são valores tradicionais, de uma cultura arcaica, que a mulher nem era cidadã, né, assim, lá do passado, isso precisa mudar. E é isso que é debatido, quando a Lei Maria da Penha fala de gênero nas escolas, né, é isso que é debatido e ele é um elemento importante na prevenção à violência. Então, tá lá, as políticas educacionais nas universidades, na rede básica do ensino, isso é uma política, então, políticas de educação. E uma série de políticas sociais, então, né, de assistência psicossocial, né, atenção ou proteção ao direito à habitação, emprego e renda, né, então, essas políticas todas também. Segurança pública, a gente ter agentes capacitados na segurança pública e serviços especializados na segurança pública. Por quê? Porque um problema grande, a Lei Maria da Penha visou responder isso, era o que a gente chama de revitimização. O que é a revitimização? A mulher procura, por exemplo, né, uma delegacia de polícia para relatar uma violência e quando ela vai relatar isso, ela é questionada ao ponto de quase se sentir a autora da violência. Né? Mas espera aí, o que você fez para ele te agredir? Né? Mas espera, né? E começa a fazer algum tipo de pergunta, minimizando o sofrimento da pessoa, né? E não garantindo a resposta adequada, que é não estereotipar a mulher, né? Não desclassificar o sofrimento que ela está narrando ali e colocar em termo e fazer o prosseguimento para depois ter a medida protetiva de urgência, dada pelo Poder Judiciário. Então, capacitação, serviços especializados, e no sistema de justiça a mesma coisa, serviços especializados. E o mais importante é que não é uma política. Essas políticas, elas devem atuar de modo integrado. Por isso a gente fala de rede de atendimento à mulher em situação de violência. Esses serviços precisam conversar entre si em formato de rede. É isso que a lei preconiza. Então, veja, eu não falei até agora de processo criminal contra a pessoa agressora, né? Ou seja, isso, o juiz da vara penal, ou seja, existem crimes, né? Lesão corporal, ameaça, esses crimes, eles são processados pela vara criminal ou vara de violência doméstica nos municípios que tem. Aqui em Ribeirão Preto tem vara especializada, né? Nem sempre a gente tem. Mas isso independe da proteção da mulher, entende? Então, a lei, o foco principal dela é esse, porque o crime em si, o Código Penal, ele já resolvia, entende? Então, a lei, ela não é, a Lei Maria da Penha não é uma lei penal, ela é uma lei protetiva, é uma lei viabilizadora de uma série de políticas públicas para proteção da mulher. Agora, isso lá em 2006, Thaís, porque a gente já passou por algumas mudanças de 2018 para frente, alterações na Lei Maria da Penha que acrescentaram tipos penais à Lei Maria da Penha. Um pouco porque a gente acha que mais tipos penais vai resolver. E isso é o inverso do que os estudos e as evidências científicas mostram para a gente. O direito penal, ou os tipos penais, ou a criminalização, o aumento de pena, pouco resolve, principalmente no caso de violência doméstica. Mas, enfim, a gente tem aí esses vários tipos penais novos.
Eu achei interessante a senhora colocar essa questão sobre violência doméstica, porque existe essa crença de que a mulher tem maior probabilidade de sofrer violência fora de casa. Mas quando a gente analisa os registros, no caso aqui estamos usando os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, o cenário é totalmente diferente. Em 2023, os números mostram que cerca de 71,6% das notificações de violência contra mulheres ocorreram dentro de casa. E eu achei interessante essa discussão que a senhora trouxe. Quer dizer, é uma questão cultural e educacional essa crença. A casa deveria ser um local seguro, mas se tornou um local de alto risco para a mulher. Exatamente. Esse foi um aspecto muito importante que a Lei Maria da Penha trouxe à cena pública na sociedade brasileira. A casa é um lugar de risco para as mulheres e meninas, né, na sociedade brasileira. Isso é algo bastante importante. E é exatamente o lugar em que a gente tem dificuldade de fazer chegar as políticas públicas. Porque nas vias públicas, né, nos espaços, sei lá, rua, ou estabelecimentos comerciais, você tem a segurança, pelo menos a segurança pública ostensiva, né, eventualmente, e você pode até dizer, não, falta policiamento, né, então você aumenta policiamento naquela rua. Agora, dentro de casa, você não vai fazer isso. E muitas vezes, o processo criminal que a gente move para ver se a pessoa é culpada ou não e sentenciar, ele tem vários problemas, porque o que acontece dentro de casa, às vezes, a gente tem dificuldade de fazer prova. Como é que a gente faz prova de uma agressão sexual se a gente não tem um laudo? E o laudo tem que ser feito nas primeiras horas, né, da ocorrência. Não necessariamente a mulher vai procurar o serviço nas primeiras horas. A gente não tem provas testemunhais. Então, há uma série de dificuldades. Mais esse elemento, né, que mostra que o foco não deve ser no penal, e sim na proteção da mulher e da menina. E a gente tem, eu estou falando menina toda hora, porque a ONU, ela pede nas recomendações, né, pelos seus comitês especializados na temática de discriminação contra as mulheres e violência, que a gente sempre reflexione, sempre diga, né, mulheres e meninas, porque a violência doméstica contra meninas, crianças e adolescentes, ela é muito alta no Brasil também. E aí a gente tem tipos diferentes, então, eu já disse, né, de 0 a 5, a gente tem uma série de circunstâncias que na legislação a gente vai chamar de negligência e que levam também à morte, né, ou a danos físicos, emocionais, etc. E depois a gente tem uma outra faixa etária aí de 10 a 14 anos, com um percentual muito alto de violência sexual, feita por parentes, né, ou pessoas muito próximas de convívio dentro do espaço doméstico, né? Então, é muito importante, a gente sempre pensa também em violência doméstica, imaginando a mulher adulta, que está num relacionamento amoroso, afetivo, né, e principalmente dentro de um casamento formal. Mas a violência doméstica, ela abarca todos esses tipos, múltiplos tipos de violência que vão ocorrer em várias fases da vida da mulher e da menina. Só para a gente comentar um pouco sobre estatísticas, eu queria puxar aqui alguns dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. No caso aqui, como nós estamos gravando essa entrevista no mês de julho, a edição 2025 ainda não foi publicada. Portanto, nós estamos usando como referência a edição de 2024, que analisa os números de 2023. Então, considerando os crimes de feminicídio, agressões em contexto de violência doméstica, ameaça, perseguição, violência psicológica e estupro, a violência contra a mulher cresceu considerando os dados de 2023 em comparação com o ano anterior. Na sua avaliação, quais as razões para esse crescimento? Vai um pouco de encontro ao que a gente conversava na questão anterior sobre fatores culturais e educacionais? Primeiro, é muito difícil para a gente pensar que cresceu ou diminuiu, considerando de um ano para outro, às vezes, sabe? Em tempos, né, históricos muito pequenos, porque nem sempre, né, a gente consegue, né, fazer uma relação direta. Olha, tem um evento X e aumenta, tem um evento X e diminui. Então, a gente sempre tenta pensar em tempos, né, escalas maiores. E também pensar sempre que esses dados do anuário, eles são sempre daquelas mulheres que procuram. Então, também a gente pode pensar, né, assim, que a procura, ela foi maior do que em outros momentos. A gente vai pensar, por exemplo, no período da pandemia. No período da pandemia é muito difícil a gente trabalhar dados nesse momento, porque as mulheres não procuraram. E a gente tem estimativas de que talvez a gente tenha tido um aumento, né, de violência, porque as mulheres ficaram
mais dentro de casa, que é um espaço de maior insegurança. Então, a gente sempre tem que levar, assim, sabe, ficar bem atento, né, e não fazer uma leitura muito, sabe, com relações, assim, muito diretas. Mas a gente tem que considerar o seguinte, de 2016 para frente, até 2020, nós tivemos um decréscimo muito substancial, chegando a quase zero, do valor de orçamento do governo federal para políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica. Pensando todas as políticas, né, que eu disse. Então, todo o dinheiro, e até a lei Maria da Penha, ela previu que boa parte do recurso que chegasse aos municípios, que os municípios tinham que trabalhar para implementar essas políticas, esse recurso não era do próprio município, porque a gente tem municípios mais ricos e municípios mais pobres. E a mulher do município mais pobre precisa também da mesma política com a mesma qualidade. Então, o governo federal é que repassa esse recurso e o estadual repassa para os municípios. Boa parte do volume era do governo federal. Em 2016 para frente, começou com a lei de responsabilidade fiscal, né? Daí para frente foi, enfim, ladeira abaixo. A gente teve uma diminuição muito significativa. E aí, com essa diminuição, muitas portas intermediárias se fecharam. Veja, os dados são da segurança pública e da saúde. Mas a mulher também, diante de uma situação de violência, ela podia, por exemplo, procurar a assistência social do município. Então, ela pode procurar assistência social e não necessariamente esse registro vai ser um registro de segurança pública ou não. Com o fechamento dessas portas, ou seja, sobra, né, segurança pública, sobra saúde. Então, tem várias formas da gente ler esses dados antes de dizer que aumentou. O que a gente pode dizer é que os estudos não necessariamente têm uma correlação direta, mas o cenário do debate sobre gênero e violência, ele é outro nos últimos 8 anos. A gente tem visto uma crítica, principalmente vindo de grupos de extrema-direita, muito acentuada sobre leis de proteção às mulheres, sobre direito das mulheres, sobre conquistas feministas, né, em termos de direitos. Então, a gente tem um debate público hoje, né, feito por alguns segmentos ultraconservadores de extrema-direita, que são debates, são falas muito hostis. E a gente tem outras formas de violência hoje contra as mulheres, que não é a violência doméstica, mas que dá um pouco o tom, digamos aí, desse cenário mais gravoso, de raiva, de misoginia. Misoginia é o ódio às mulheres, né? Um discurso de ódio às mulheres, que é a chamada violência política, né? A violência contra mulheres que estão em espaço político, né? São candidatas, ou são mulheres que estão já cumprindo mandato, né? Então, esse tipo de violência, ele dá o tom, né? Então, dá para ver o grau de agressividade contra elas e dá para ver o grau de agressividade, de misoginia, conteúdos misóginos no ambiente, aí ambiente virtual, né? Nos debates públicos. Então, no final das contas, isso tende a enfraquecer todo o nosso trabalho de desconstrução de gênero, que significa fortalecimento da ideia de que a mulher é sujeito de direito, que ela pode circular livremente, que ela pode, enfim, né, ela tem o direito de se sentir cidadã plena, etc., e viver uma vida livre de violência, que é um direito humano. Então, esses debates todos, eles prejudicam. Então, alguns fatores, então, só para resumir, a questão desse aumento desse debate misógino, né, assim, de alguns setores, a questão do enfraquecimento das políticas públicas, né, e esses outros, um crescimento grande de alguns tipos de violência que não são domésticas, mas que dão um tom um pouco do que, né, de como está difícil ser mulher no Brasil hoje, que é a violência política e também a violência nos espaços cibernéticos, né, no ambiente virtual. Essa violência, principalmente envolvendo faixas etárias de meninas adolescentes, né, e jovens, também tem dado sinais de aumento e com alguns contornos aí específicos que mostram, no final das contas, talvez, né, um backlash, né, assim, um recrudescimento de conquistas que lá atrás a gente tinha conseguido, sobretudo com a Lei Maria da Penha. Antes da gente expandir essa questão da violência política e do conservadorismo, só voltando um pouquinho na questão do feminicídio, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 citou que houve uma redução de 0,1% nos homicídios, mas houve aumento de 0,8% nos feminicídios. Eu gostaria que a senhora explicasse a diferença entre esses dois tipos de registros e a importância de termos a caracterização específica de feminicídio, não só pensando em formas de combater esse tipo de crime, mas também na formulação de políticas públicas para atendimento às vítimas. Quando a gente teve a incorporação do feminicídio
no Código Penal brasileiro, ele não era um tipo penal específico, né? Ele só agravava o crime de homicídio, e isso foi lá em 2015, né? Acho que é 2015. E a ideia, naquele momento, não era ter um aumento tão grande de pena, não era algo assim, né, um abraço numa lógica punitivista tão forte, porque o que a gente queria dar relevo era essa etapa final, mais agravada da violência doméstica, que é o feminicídio. E também dar espaço para que a gente pudesse ter dados, ter números sobre formas de homicídio de mulheres que estão baseadas no gênero, ou seja, estão baseadas em fatores culturais de menosprezo, de diminuição, né, de desvalorização da mulher, de tal forma que matá-la pode ser algo aceito socialmente. A gente tem que lembrar o seguinte, né? A gente tem homicídio de mulheres por parceiros íntimos, é esse o termo antes da gente ter o feminicídio, sei lá, desde quando o Brasil é o Brasil, e a gente até antes da Lei Maria da Penha, era esse o termo homicídio de mulheres por parceiros íntimos, boa parte dos processos criminais envolvendo esse tipo de crime, os homens iam a júri, então, né, o ex-marido, o namorado, etc., e em muitos casos, eles tinham absolvição por conta da tese da legítima defesa da honra. Estou trazendo isso só para a gente dizer o nível de desvalor das mulheres na sociedade brasileira. O que significa legítima defesa da honra? Significa que o homem tinha justificativa para matar a mulher, a sua esposa, porque ela feriu a honra dele. E quando a gente analisa esses processos, tem vários estudos que analisaram esses processos, alguns exemplos de situações que as mulheres, então, feriram a honra, que justificou o homem matar, e essa justificativa deu a absolvição dele para o júri, assim, pelo júri. Ela ter entrado na universidade, né, depois de casada, ela ter ido no bar com uma amiga, ela ter vestido uma determinada roupa, ter cortado o cabelo de um determinado jeito, esses eram motivos que geravam a absolvição de homens por homicídio, entende? Então, quando a gente fala de desvalorização das mulheres, né, é nesse grau. Ou seja, a honra ferida porque a mulher vestiu determinada roupa vale mais do que a vida da mulher. Quando a gente, então, passa para feminicídio, a gente está tipificando esse homicídio de uma forma para dar essa visibilidade, para dizer, olha, essa mulher, ela não foi, né, assim, uma briga de trânsito, não foi algo, por exemplo, que é algo comum, né, no Brasil também, as mortes relacionadas a questões, por exemplo, crime de tráfico, latrocínio, né, assim, não foi nenhuma dessas circunstâncias, foi pelo fato dela ser mulher, né, dela ser interpretada, lida como mulher. Isso que o feminicídio quis dar visibilidade, mais do que a gente ter um acréscimo muito significativo de pena. Porque o movimento feminista brasileiro e na América Latina, como um todo, sabe que o direito penal não resolve muito, né? E com isso, ou seja, sabendo que aquilo ali é um feminicídio, a lógica da política pública, que é isso que você me perguntou, né, Thaís? Assim, a lógica é o quê? Olha, aumentou o feminicídio. Cada feminicídio tem que ser lido como uma violência estatal, ou seja, como um fracasso estatal. A gente poderia ter atuado quando era violência doméstica, violência física, ameaça, né, muitas ameaças, dando medidas protetivas efetivas, e se aconteceu o feminicídio, significa que essas alternativas de políticas públicas falharam, entendeu? Então, serve para a gente poder melhorar. Então, o feminicídio aconteceu? Onde aconteceu? Existe serviço especializado? Ela tinha medida protetiva? Se tinha, por que falhou? Entende? Então, tem muitas perguntas que os agentes públicos podem fazer quando você tem essa classificação como feminicídio, e a ideia não é só encarcerar a pessoa, né? É o quê? É melhorar a política de enfrentamento à violência doméstica, atuar nas mulheres que estão vivas e estão em risco. A gente teve agora a alteração recente, que é a lei que tem o apelido de pacote antifeminicídio, que bagunçou um pouco esse coreto, porque transformou o feminicídio em um tipo penal específico, que é um crime hediondo, se eu não me engano, né? Talvez eu esteja equivocada, mas eu acho que foi de 30 para 40 ou 20 para 40 anos a pena, mas aumentou muito a pena, e isso, no final das contas, não necessariamente é uma política que vai fazer, digamos, diminuir esse percentual citado, né, que vem do Anuário Brasileiro de Estatísticas. O que diminui esses percentuais são as políticas que previnem, que vão atuar, que vão chegar na mulher viva, que vão chegar na mulher que está em risco. Essas políticas, elas são importantes para o enfrentamento ao feminicídio, e não a prisão, né, depois que já aconteceu. É interessante essa questão que a senhora trouxe de objetificação da mulher, a mulher como posse. Isso me lembrou um debate recente sobre o trabalho análogo à escravidão. Muitas mulheres estão sendo resgatadas nessa condição, o que lembra como a mulher ainda é vista, né, como um objeto na nossa sociedade.
E também é preciso lembrar que faz pouquíssimo tempo que caiu a tese de legítima defesa da honra, ou seja, nós ainda estamos engatinhando nessa questão de acabar com a objetificação da mulher, né, professora? Exatamente, acho que até dialogando um pouco mais com a questão anterior sobre os dados, né, diminuiu, mas diminuiu pouco, então, e também eu acho que eu não expliquei, o homicídio de mulheres são todos, né, todas as circunstâncias, então, de mortes de mulheres intencionais e que não necessariamente gênero é um fator predominante ali. Então, você pode pensar a questão do tráfico, né, a questão, sei lá, o latrocínio, são exemplos que me vêm à cabeça nesse momento. E o feminicídio, o fator gênero é um fator importante. Então, violência doméstica, você pressupõe, então, que gênero facilitou que o homicídio acontecesse, e outras circunstâncias de ódio às mulheres. Por exemplo, o caso da Marielle Franco, né, e muitos outros. O feminicídio, né, é essa morte em razão desse ódio ao gênero feminino. Então, esses são os elementos. E os percentuais é muito importante porque existe o valor geral, né, então, aumento, diminuição de feminicídio, que pode ser porque a segurança pública está classificando melhor, porque quando você tem uma morte, você precisa classificar aquela morte. Quem faz isso inicialmente é a segurança pública. E você pode tê-la classificada como homicídio ou classificada como feminicídio. Quem é que faz isso? É o agente de segurança pública, entende? Então, um agente mais capacitado ou melhor capacitado, ele vai colocar feminicídio, deu para entender? Então, a gente ainda tem dificuldade para dizer que o feminicídio aumentou ou diminuiu por conta dessa necessidade de uma classificação que é humana, né? Então, esse é um ponto. Mas o outro o Brasil é muito grande, tem realidades muito distintas dependendo da região. Então, esse mesmo anuário, né, ele aponta para um aumento de feminicídio em regiões de alto garimpo, de crescimento de garimpo, por exemplo, Roraima. E nesses lugares, o feminicídio tem aumentado. Então, veja, né, olha, a questão da desclassificação da mulher de modo geral, objetificação, né? Em alguns lugares de garimpo ilegal ou desmatamento ilegal, né, você tem também uma série de realidades em que as mulheres estão em situação de maior precariedade, principalmente meninas adolescentes, meninas jovens, que no final das contas sofrem abuso sexual, sofrem violência sexual, estupro ou estão em prostituição, né, em muitas circunstâncias dessas, e o valor da vida delas é zero ou quase zero, né, nesse contexto de alta vulnerabilidade em razão de empreendimentos econômicos dessa forma, às vezes ilegais ou semi-ilegais, etc. Então, para ver que quando a gente pensa, por exemplo, licenciamento ambiental para uma obra, para uma exploração de algum minério, a depender da região, a questão da violência doméstica importa, ela está atrelada. Então, os temas não estão dissociados. Trabalhadoras domésticas. A gente tem que lembrar que o Brasil demorou demais. Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo sabem, mas só em 2015 as trabalhadoras domésticas tiveram os direitos trabalhistas reconhecidos. É uma categoria, no Brasil, muito, muito, muito vulnerabilizada e que sofre padrões de violência muito compatíveis com a violência doméstica. Inclusive, muitas são chamadas pelas famílias de pessoas da família, né? Não são herdeiras, ninguém coloca no testamento, né? Mas chamam como pessoas da família. Enfim, né? São as nossas contradições aí da sociedade. Mas elas também estão muito suscetíveis. Então, a violência doméstica, ela dialoga com outros campos de vulnerabilidade das mulheres na sociedade brasileira, seja no mercado, seja na exploração, né? Por exemplo, que eu falei aqui, mineração ou outras circunstâncias de mineração. Mulheres indígenas, em Roraima, por exemplo, a estimativa é que boa parte dos feminicídios, lá teve um aumento expressivo de feminicídios, que tem ocorrido contra mulheres indígenas, principalmente jovens e adolescentes, né? Então, qual é a proteção jurídica das mulheres indígenas no Brasil? Então, enfim, são muitas camadas, mas é interessante, assim, não existe o público e o privado de modo separado. A violência doméstica, o aumento, a diminuição e o feminicídio estão associados também a fatores que são da macroeconomia, né? Enfim, de questões ambientais e assim por diante. Aproveitando, professor, essa menção ao garimpo e aos crimes sexuais, eu me lembrei de outro dado que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrou, que é um aumento em 2023 de 6,5% nos casos de estupro e estupro de vulneráveis em relação a 2022, totalizando mais de 83 mil vítimas, em sua grande maioria meninas, negras e de no máximo 13 anos. Na esteira desse dado, eu queria que a senhora comentasse duas propostas que infelizmente estiveram em pauta no Congresso Nacional em 2024, que foram o projeto de lei 1904, que equipara o aborto após 22 semanas ao crime de homicídio simples, resultando aí em uma pena maior que a estipulada no caso de estupro,
e também a PEC 164 de 2012, que pretende alterar o artigo 5º da Constituição e instituir a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Apesar dos muitos protestos de entidades ligadas aos movimentos das mulheres e até de celebridades terem conseguido retardar o andamento dessas propostas, a gente sabe que elas podem voltar à pauta a qualquer momento, principalmente diante de um perfil bastante conservador do nosso Congresso Nacional. Que impactos a senhora acredita que esses projetos podem trazer para meninas, mulheres e pessoas que gestam, que já foram vítimas de uma violência como estupro? Primeira coisa, o nosso legislador dos anos 40, que fez o Código Penal, em 1943 ou 8, não me lembro direito também o ano do Código Penal, já previu, né, o estupro como uma das possibilidades de autorização, né, para o aborto, que é o que a gente chama de aborto legal. E a gente retoma esse debate hoje querendo retroceder em algo que lá nos anos 40 a gente entendeu que era impraticável. Agora, antes de eu falar das consequências, é muito importante eu comunicar um pouco do que algumas evidências científicas, alguns estudos têm sugerido sobre a pauta do aborto em candidaturas, em partidos, em grupos, né, que estão aí disputando o debate público. O que vários estudos mostram, seja da área de comunicação, né, da área da sociologia política, tem mostrado, é que falar de aborto, principalmente em ambientes virtuais, gera engajamento midiático, né, engajamento de redes, não necessariamente candidatos, políticos, políticas que estão falando sobre aborto, internamente, religiosamente, ou seja, seus valores pessoais, são compatíveis com aquilo que eles estão advogando. A hipótese é que eles trabalhem, mobilizem esse tema, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu em muitos outros países no mundo, mobilizem o tema do aborto para gerar engajamento em redes sociais, engajamento público, e impulsionar suas próprias campanhas e outras pautas, né? Então, é um tema que viabiliza, né, digamos assim, uma subida, né, em número de likes, etc., seja porque você gosta, seja porque você não gosta. Então, aborto, como é um tema que é muito contra ou a favor, a gente sai replicando, seja para criticar ou seja para aderir. E nisso, a gente amplifica demais a repercussão daquilo e gera palco para essas pessoas, tá? Então, a gente não está falando de pessoas que estão falando com responsabilidade sobre esse assunto, tá certo? Então, isso é muito importante. E se a gente for olhar quem analisa as pautas no Congresso brasileiro, pensando aí o timing, né, de cada projeto que chega na mesa, quando chega, em que contexto político, a gente sabe que essas pautas chegaram em momentos de atritos políticos envolvendo partidos, né, digamos aí, mais ou menos opostos, para poder bagunçar um pouco o coreto e outros temas que eram temas do plano da economia, né, da política macro, etc. Então, há um uso muito instrumental da temática do aborto. Eu gostaria muito que as pessoas que estão ouvindo prestassem atenção nisso e cuidassem disso na hora de procurar informação sobre a temática do aborto. Dito isso, a criminalização total do aborto, excluindo essa possibilidade hoje existente de aborto legal, que envolve o estupro, isso impacta substancialmente na vida, principalmente das meninas e adolescentes. Veja, eu disse no começo que as meninas e adolescentes, elas são a faixa etária de 10 a 14, né, e 15 a 19, são as faixas etárias mais acometidas por violência sexual. Isso é forte. A violência sexual, depois, ela vai caindo o percentual para mulheres que vão aí da faixa dos 20 aos 24, né, ou 25 para frente. Pensando também que do 0 aos 9 anos também a gente tem uma alta incidência de violência sexual. Então, boa parte dos serviços hoje de abortamento legal não recebem mulheres de 25, 30, 40 anos. Boa parte desses serviços recebem meninas entre 9 a 16 anos. Então, você mudar esse tipo penal, você está impedindo essa faixa etária, né? Meninas com essa idade. E eu nem vou colocar as questões de risco à vida, né? Porque tem várias evidências também, né? Eu não sou da área, mas do que eu leio, né? Tem várias evidências que mostram o risco à vida da menina por levar uma gestação com 9 anos, 10 anos, né? Mas, enfim, no final das contas, o que sempre me chama muita atenção é por que a vida dessa menina já existente de 9 anos, 12 anos, 13 anos tem menos valor
do que o embrião. Porque o embrião tem que ter uma proteção jurídica acima de uma criança já ali inteira, com familiares, com vida escolar, etc, etc. Então, é perverso, e isso mostra um pouco as ambiguidades dessa objetificação das mulheres. Então, essa coisa da hiperproteção do embrião, né, é quase uma outra faceta da objetificação total das mulheres. Então, a mulher não importa, né? A menina não importa. É por isso que uma das campanhas que as organizações de direitos humanos recentemente empreendeu, né, no espaço público brasileiro, que mais teve sucesso, foi a campanha Criança Não é Mãe, que deu exatamente evidência a esses dados, a essa realidade. E a pergunta que essa campanha fez é: sociedade brasileira, você está ciente que uma mudança penal dessa, ou seja, tirar a possibilidade de meninas que engravidaram por estupro poderem abortar, tirar essa possibilidade, vai afetar principalmente essa faixa etária, principalmente meninas mais pobres? E veja, não quer dizer que essa proibição vai impedir que essas meninas abortem, porque os familiares ou pessoas do seu entorno vão usar técnicas inseguras que expõem a risco de morte essas crianças, né, e adolescentes também. Então, é uma catástrofe, né? Assim, é um prejuízo a um grupo significativo de meninas e adolescentes que tem proteção jurídica, né? Assim, direitos humanos, tem estatuto, etc., que se vê altamente vulnerabilizado por esse tipo de mudança legislativa. Agora, veja, essas mudanças legislativas, elas não têm respaldo em estudo, não têm respaldo em dados, não têm respaldo em nada, e o que a gente tem de sugestão é que são temas que geram engajamento e projetam políticos de extrema-direita para lugares do debate que sozinho, com as suas pautas eventualmente medíocres, eles não conseguiriam chegar. Exatamente, professora. E falando em ambiente virtual, a violência contra a mulher também está presente nessa outra dimensão do nosso dia a dia. Segundo a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da SaferNet, as denúncias de misoginia na internet cresceram quase 30 vezes entre 2017 e 2022, registrando aí 74,3 mil denúncias nesse período. Um estudo do Laboratório de Estudos de Internet da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério das Mulheres, realizado entre 2018 e 2024 e divulgado no ano passado, identificou 137 canais que pregam claramente a misoginia, ou seja, como foi mencionado, uma ideologia baseada no desprezo, controle, humilhação e violência psicológica ou física contra as mulheres. Em relação a esse tipo de crime, professora, que instrumentos, se é que existem, a legislação brasileira possui para proteger as mulheres? Eu sei que a senhora já pincelou um pouquinho essa questão, mas eu gostaria de aprofundá-la um pouco melhor. Bom, esse tema ele ainda é muito novo, ele tem muitas camadas que a gente está tentando entender, e algo que, enfim, que chamou muita atenção, tem chamado muita atenção, principalmente do sistema de justiça, é um perfil que tem aumentado de casos, né, de crimes cibernéticos, e aí, quando a gente fala crime, significa que já há uma tipificação na lei, já tem uma lei que diz que aquela conduta ela é crime. Eu já vou citar algumas leis que falam isso. Mas nesse caso até nem seria crime, né, mas nota infracional pela idade da pessoa. Mas a gente tem, entre aspas, crimes cibernéticos envolvendo adolescentes, meninos, né, ou jovens meninos, considerando colegas de sala de aula, amigas de bairro, etc. E isso tem sido, esse perfil tem aumentado a sua ocorrência, principalmente nas varas de infância e juventude. As varas de infância e juventude, elas tinham um perfil de casos, né? Ainda é o mais recorrente. Enfim, no final das contas, eram meninos, né? Meninos pobres, meninos negros, né? Jovens de periferia, relacionados, né? A crimes de tráfico, furto, roubo. Isso é um volume grande. Enfim, até pela seletividade também. Aí tem outros fenômenos, não necessariamente que eles cometem mais, mas, enfim, né? A gente estava mais acostumado a encontrar, né? E criminalizar esse perfil. Mas tem chegado hoje muito, né, casos cada vez em maior número de meninos, então, classe média, média alta, envolvidos em práticas que são consideradas crimes cibernéticos. Então, isso tem chamado bastante atenção. A gente teve até uma série famosa recentemente, acho que Adolescência, que trabalhou isso, e aquele cenário da série, ele não é um cenário muito distópico, assim, ele é algo que muitos juízes e juízas no Brasil e em vários lugares do mundo têm visto crescer. Como lidar com isso? A
gente ainda está estudando, mas a gente já tem várias práticas tipificadas por lei. A gente tem, por exemplo, uma lei famosa, que é de 2012, outra lei com nome de mulher, né, que é a Lei Carolina Dickmann, que é a Lei 12.737, de 2012. E ela é que tipifica os chamados crimes de invasão de dispositivo de informática, né, de celulares, etc. E que aí abarca esses usos indevidos, né, de imagens de mulheres, né, principalmente quando elas são capturadas dos aparelhos privados, né, ou das redes sociais de mulheres e meninas. A gente teve também, tem a lei, né, 14.155, de 2021, que ela também vai falar de crimes cibernéticos, né, que envolve também violação de dispositivos de informática, furtos, estelionatos, né, que são cometidos em formato eletrônico, que é geral, mas a gente tem muitos casos desses que hoje vão para a Polícia Federal, que é uma polícia qualificada, que consegue fazer rastreios e usar tecnologia mais sofisticada para tentar identificar e melhorar, né, as provas num processo criminal, quando esses crimes eles envolvem misoginia, né, ódio às mulheres. Então, são crimes cibernéticos de modo geral, estelionato, homens e mulheres podem sofrer, fraudes, etc. Mas, quando você tem carga misógina, eles vão para a Polícia Federal, porque ela tem recursos, né, mais sofisticados para poder construir provas nesse tipo de investigação, né, relacionada a esses crimes. Mas ainda é algo, enfim, que a gente está estudando, né, assim, bastante. E a gente tem também uma lei que ela não é uma lei penal, mas é uma lei que regula a proteção dos nossos dados, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei recente, é uma lei mais com uma cara civil, mas que também ajuda a gente a entender, no final das contas, que tipo de respeito a gente tem que ter em relação aos dados alheios. Seja nós, pessoas físicas, comércio, agentes públicos, né? O que a gente pode disponibilizar na internet, que a gente não pode. E aqui, voltando à questão da violência doméstica, eu queria chamar a atenção, é o cuidado com imagem e dados que nós, familiares adultos, devemos ter em relação às crianças sob nossa tutela, né? Enfim, sob nossa guarda. Então, eu sei que é muito fofo, e volta e meia eu faço isso também, né? Coloca a foto da filha, coloca, né, informações, mas isso a gente está vulnerabilizando crianças e a gente tem responsabilidade por isso, né? É importante a gente pensar no que a gente coloca de informações, imagens, etc., de familiares que estão sob nossa guarda. Isso, a Lei de Proteção dos Dados, ela, enfim, sinaliza, né, para a gente que a gente tem que ter bastante cuidado com isso. É importante ressaltar isso, professora, porque às vezes o pessoal se esquece, então fica esse alerta. Para a gente finalizar, eu sei que a senhora já acabou dissolvendo um pouquinho essa questão na nossa conversa, mas eu queria lembrar que há pelo menos 10 anos o Brasil tem visto uma ascensão de movimentos e ideias com perfil mais conservador. E, paralelamente, nesse período, as estatísticas também mostraram aumentos frequentes nos registros anuais de crimes cometidos contra mulheres em função do gênero. Além disso, como a senhora mencionou, houve uma redução no orçamento de políticas públicas voltadas à proteção das mulheres. A gente pode dizer que há alguma relação entre esses fatos? Esse aumento de um discurso de ódio às mulheres e discursos que legitimam mudanças normativas, mudanças legais prejudiciais às conquistas e às garantias que as mulheres já tinham adquiridos, isso a gente começa a ver mais fortemente no Brasil lá de 2012, 2013, né, para frente, vai se acentuar aí 2016 a 2020, né, de um jeito bem forte, mas junto também com várias outras gerações que também estão vindo, a gente fala sempre do ruim, né, mas gerações que estão vindo também melhor informadas sobre essas conquistas e sobre novos ou outros lugares sociais para as mulheres. Eu vejo as minhas alunas em sala, eu fico até emocionada quando eu vou contar alguma coisa para elas, como era, né, no passado, e é um passado que eu vivi, que é o meu passado, é o Brasil que eu vivi a minha infância, adolescência, e elas falam assim, como, né, como isso existiu, como assim isso é possível? Então, a gente tem mudanças de todos os lados, mas, né, pensando a gente aqui que está olhando políticas públicas e mudanças legais, esses discursos, eles têm impactado nas agendas do nosso legislativo e negativamente. Então, a gente já faz tempo aí que a gente não tem mudanças normativas significativas de avanço, né, dos direitos das mulheres, ao contrário. E, às vezes, até algumas medidas populistas. A lei do feminicídio, ela, no final das contas, ela é uma mudança populista recente, que, então, colocou, né, mais pena, etc., etc., mas o que a gente gostaria mesmo era ter aumento orçamentário e fortalecimento das políticas.
políticas. A gente teve, sim, uma retomada leve de orçamento federal, de organização das políticas de enfrentamento à violência doméstica e de combate ao feminicídio, agora no início do governo do atual presidente para frente. Mas não ainda à altura daquilo que o governo do próprio partido, né, do Partido dos Trabalhadores, tinha lá no mandato da Dilma. Então, a gente não tem esse aumento, até porque, no final das contas, né, enfim, a gente está num outro cenário complexo, aí são vários os fatores. Então, assim, a gente tem uma retomada, mas é uma retomada tímida. Acho que a sociedade precisa entender que o foco é esse, que a pressão que tem que ser feita é essa, é de políticas públicas, perceber muitas vezes os cavalos de Troia nesses debates, como foi o caso do aborto, né, como outros, parece que é a proteção das mulheres, parece que é a proteção disso, mas no final das contas são prejuízos, né, às mulheres, e esse debate da educação sobre gênero nas escolas, eu acho que a gente já ganhou um pouco, acho que arrefeceu um pouco esse debate na esfera pública, mas é um debate ainda presente que as pessoas confundem muito. Quando a gente fala em gênero, não precisa ter medo da palavra gênero, né? Ninguém vai mudar o sexo do outro, ninguém vai fazer a discussão, né, da vida íntima de ninguém. Não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de papéis sociais, ou seja, como a gente vai construindo o lugar social de homens e mulheres na nossa sociedade. Ou seja, eu, na minha família, eu ter conseguido uma família de classe média baixa, né, de pais de origem de trabalho rural, etc., ter avançado para estudar, né, ir para a universidade pública, não foi só sentar e ler, né, não foi só estudar para o vestibular, foi também enfrentar uma série de expectativas de papéis que eu deveria cumprir. Nesse lugar que eu estava, numa família com esse formato, o lugar esperado para mim era de ser logo, né, rapidamente, esposa, mãe de filhos, independente de estar estudando ou não. E no final das contas, a escola, né, retarda aí o casamento, ou seja, retarda filho, isso quebra uma série de expectativas. Mas foi algo de um desejo, né, foi algo, e é isso, a gente quer que as mulheres possam, né, seguir seus desejos, seguir, né, suas vontades, fazer as suas escolhas, independente desse papel. E também sensibilizar, muitas vezes, as crianças, né, adolescentes na escola, que, por exemplo, algumas interações, né, interações em relacionamento afetivo, interações familiares, elas não devem ser aceitadas. Não quer dizer que você vai denunciar, né, todos os casos, mas você pode botar limite, né, em relações afetivas, em relações familiares, ao entender que aquilo ali é uma violência psicológica, é uma ameaça. Então, aumentar o vocabulário, aumentar a sensibilidade das pessoas para entender que aquela atitude do outro é uma violência, é uma intrusão, né, algo assim. É isso que gênero nas escolas faz. Não é ficar apresentando fotos de pessoas nuas, enfim, toda essa fantasia que esses discursos colocam. E isso é fundamental, isso tem avançado, ainda bem, e quanto mais a gente conseguir desconstruir discursos contrários a isso, eu acho que mais efeitos positivos a gente tem de médio e longo prazo no enfrentamento à violência. É isso aí, professora. Quanto mais informação a gente tem, mais armas a gente tem também para combater esses discursos de ódio e informações equivocadas a que as pessoas ficam vulneráveis na internet. Professora, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no USP Analisa, a senhora que já é quase uma habituê por aqui. Inclusive, eu deixo a dica para os ouvintes buscarem nas plataformas pelas outras edições do USP Analisa, em que entrevistamos a professora Fabiana Severi. Essas edições trazem muitas informações interessantes e ainda são atuais, apesar de terem sido veiculadas há alguns anos. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, professora. Eu que agradeço demais, eu estou sempre à disposição. E também, não sei se cabe nesse episódio, também não sei quando vai ser o momento que vai estar no ar, mas a ideia é que também essa iniciativa seja semestral. Nós estamos pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, realizando agora, vai ser a primeira vez, mas também a cada semestre nós teremos outras edições, de cursos de capacitação para professores e professoras da rede pública de ensino aqui do município, da região, né, de Ribeirão Preto, sobre a temática de gênero e direitos humanos. Então, também é o nosso papel como Faculdade de Direito, como Universidade Pública, ajudando na especialização, né, de serviços, de capacitação de um dos agentes mais importantes da política, né, que são os professores e as professoras. Qualquer informação, né, sobre ele pode ser buscada no site da faculdade, né, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP.
Bacana, professor, é importante deixar essa dica para todo mundo. Lembrando que, para quem quiser saber mais, o site da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP é o fdrp.usp.br. Além disso, a faculdade tem perfis nas redes sociais. Então a gente deixa a dica aí para que os nossos ouvintes sigam e fiquem informados sobre essa iniciativa. No USP Analisa de hoje, a gente conversou com a professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Fabiana Severi, sobre uma forma específica de violência cometida contra nós, mulheres. No próximo episódio do USP Analisa, a gente aborda outro formato de crime muito presente no nosso dia a dia, que são os crimes virtuais. Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e a gente se encontra no próximo USP Analisa. Tchau! Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto.